Olá, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou acadêmico, me chamo Bartolomeu Sá, estudo na Universidade Federal do Maranhão, que é a UFMA, curso Licenciatura em História, aqui no Polo Urbano Santos. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, minha professora Maria Isabel e a minha coordenadora, professora Thelma Bonifácio, certo? Que é a coordenadora do curso de História da UFMA. E minha coordenadora de polo, que é a professora Gracinete Mendonça, e os amigos que estão assistindo, os amigos acadêmicos. Então, essa microaula é resultado do quarto encontro da disciplina de História Contemporânea do século 17 ao 19. Então, nesse caso, devido à pandemia pelo Covid-19, a gente ficou impossibilitado do contato físico. Então, nesse formato, as aulas foram por meio de aplicativos acadêmicos, educativos. Então, nesse caso, a professora Maria Isabel elaborou temas em relação à disciplina e nos passou. Então, eu, igualmente os meus amigos, tivemos as opções de escolher o tema e elaborar uma microaula. Depois, criar um canal no YouTube e compartilhar esse vídeo. Depois, a gente iria mandar o link para a professora assistir e analisar o conteúdo abordado no vídeo, na microaula. Então, o objetivo da aula, ao meu ver, foi adquirir conhecimento, certo? Trocar experiências e realizar uma análise sobre o tema que eu escolhi, certo? Que foi a resistência passiva contra o imperialismo, o caso de Gandhi. Eu vou explicar um pouco para vocês. A Índia sempre foi um atrativo para seus vizinhos. Por quê? Devido às suas riquezas naturais e a fertilidade do seu solo, que atraíam invasores. Ali conviviam milhares de etnias, separadas por religiões e idiomas diferentes, além do sistema de castas, certo? Que tornava a sociedade rigidamente hierarquizada. Os franceses também tentaram ocupar o território, mas foram expulsos pelos ingleses em 1755. No entanto, a colonização não foi pacífica, com a resistência como a revolta dos cipaios. Para garantir seus interesses, a Companhia das Índias orientava a realizar recrutamento de soldados indianos chamados cipaios. Por volta da segunda metade do século XIX, esse exército nativo contava com mais de 200 mil integrantes e se mostrava bem mais numeroso que os oficiais britânicos presentes na Índia. Anos mais tarde, esse grande contingente militar se voltou contra os próprios ingleses. Somente em 1877, a Rainha Vitória proclamada imperatriz das Índias. Então, começava assim a colonização completa, com a importação de instituições britânicas ao território indiano. Igualmente ao Reino Unido, levou para a Índia seu idioma, o que lhes deu uma língua comum. Então, no caso da Índia, a Índia contabilizava mais de 200 dialetos diferentes. Na verdade, haveria sempre duas Índias durante a dominação britânica. A Índia administrada pelos ingleses, que era a capital Nova Delhi, e a Índia dos 565 principados, onde cada um era dominado por sua família nobre e tinha um total controle sobre o seu território, a sua localidade. A Índia também não se ajudava muito. Isso aí eu percebi em algumas leituras que eu fiz. Ao invés de buscar se unir em prol da sua liberdade, da independência, ela estava dividida há séculos. Por quê? Por conflitos religiosos. Entre os hindus e os muçulmanos, que criavam suas próprias organizações políticas pela independência. E a gente sabe que reino dividido não prospera, né? Gandhi, o nome dele, Mahatma, significa grande alma, foi um líder pacifista indiano, principal personalidade da independência da Índia. No então, colônia britânica, ganhou destaque na luta contra os ingleses por meio de seu projeto de não violência. Além de sua luta pela independência da Índia, também ficou conhecido por seus pensamentos e sua filosofia. Gandhi recorria a jejuns, a marchas e a desobediência civil.
ou seja, estimulava o não pagamento dos impostos, certo? E o boicote dos produtos ingleses. Em 1893, Gandhi foi morar na África do Sul. A época também era colônia britânica, interessante, onde sentiu pessoalmente, lá na África do Sul, ele sentiu pessoalmente esses efeitos da discriminação contra os hindus. Em 1893, ainda iniciou a política de resistência passiva, em protesto contra os maus tratos sofridos na população hindu. Então, essa forma passiva contra o imperialismo, que foi a desobediência civil. Então, Mahatma Gandhi ele atuou como liderança na luta pelo fim da colonização britânica e pela independência da Índia, né? Além de lutar pela independência de seu país, Gandhi notabilizou-se pelas lutas dos direitos indianos nas 2 décadas em que viveu na África do Sul. Ele não obedecia às leis inglesas. Então, como resistência, ele boicotava os produtos ingleses, fazia greve de fome, para que os hindus e muçulmanos deixassem de lado essas divergências religiosas e se unissem em favor de uma causa comum, a tão sonhada independência. Então ele foi vítima da política racista praticada por autoridades coloniais. Então ele optou por retornar à Índia em 1914 e quando retornou já era uma personalidade bastante conhecida. Apesar do seu retorno, Gandhi somente iniciou a luta pela independência da Índia em 1919, quando a Primeira Guerra Mundial já havia acabado. Havia terminado, né? A partir de 1919, Gandhi colocou em prática seu princípio de resistência não violenta, que ele também utilizou na África do Sul. Então, nesse caso, ele mobilizou massas. Algumas massas sofreram influência de Gandhi em relação à independência da Índia. Gandhi incentivou a população a realizar ações de desobediência civil com o objetivo de enfraquecer o domínio colonial da Inglaterra sobre a Índia. Motivou a população a produzir sua própria roupa e não comprar as roupas produzidas pelos ingleses. E também tem a questão mais conhecida dessa resistência, que foi a Marcha do Sal, que ficou sendo a atitude mais conhecida dos indianos. Foi uma caminhada de mais de 300 quilômetros em 1930. Então a marcha tinha o intuito de resistir ao comando britânico, que impedia a exploração do próprio sal. Como era costume dos indianos, só era um tipo de monopólio, um tipo de riqueza britânica inglês. E então os indianos passaram a produzir seu próprio sal. Então o domínio o domínio inglês na região foi finalizado em 1947. E a disputa existente entre muçulmanos e hindus fez com que o país se dividisse em 2. No caso, o Paquistão, ocupado pela população muçulmana, e a Índia, ocupada pelos hindus. Então, essa separação entre as 2 nações também foi o motivo da morte de Gandhi, que foi em 30 de janeiro de 1948. Então, Godse, que era nacionalista indiano, assassinou Gandhi e explicou que a Índia não tinha nenhuma dívida com o Paquistão, como afirmava Gandhi. A separação da Índia e do Paquistão foi muito grande, quando no dia, vou repetir, 30 de janeiro de 1948, que foi Godse, que era um nacionalista hindu, atirou a queima-roupa em Gandhi, em Nova Delhi. Então, Godse ele assassinou Gandhi porque ele considerava Gandhi responsável pela separação do Paquistão. Depois preso, ele foi julgado e condenado à morte. Godse foi executado no dia 15 de novembro de 1949. 72 anos depois, Gandhi continua sendo ponto de referência, né? Fundamental para os indianos, que o consideram como pai da Índia, pai da nação, que veneram como um santo, como um deus.
Então ele é lembrado por ter conquistado a independência da Índia. E todavia essa visão pura e glorificada de Gandhi é cada vez mais contestada. Por quem? Por historiadores, principalmente, e acadêmicos que estudam o tema e salientam, falam que Gandhi também era humano. Então tinha pecado, tinha defeitos, como todos nós, tinha defeitos que cometia, tinha defeitos. Muitos dos quais influenciavam o desdobramento da Índia moderna. Entre eles sua retórica racista, isso está lá no filme, que retrata também o filme, e o machismo contra sua esposa, isso também eu olhei no filme. A esposa dele estava doente, que até morreu devido à doença. Segundo várias fontes, Gandhi era racista. Em um episódio que se tornou famoso graças ao filme, Gandhi permanecia como advogado na África do Sul entre 1893 e 1914. Gandhi foi forçado a descer de um trem por causa de um inglês que não queria viajar junto com um homem de cor no mesmo vagão da classe. Então, Gandhi defendia que indianos estavam, preste atenção, isso aí eu li no site e estou falando aqui para vocês. Ele defendia que indianos estavam no mesmo degrau que brancos, mas os negros um abaixo. Depois de ser preso em 1908, se queixou que os indianos eram encarcerados junto com prisioneiros negros. Essa fala de Gandhi, e não com brancos. Uma grande contestação. Então, nessa época, ele admirava abertamente o Império Britânico. Não sei, eu tenho que fazer uma pesquisa mais aprofundada. E não era tão adepto à doutrina da não violência. Nesse mesmo período, Gandhi teria começado a mostrar uma forte misoginia. Certa vez, duas seguidoras de Gandhi, eu li isso em um site, foram molestadas na frente dele. Então, o que ele falou? Vocês têm que cortar o cabelo de vocês, porque se vocês não cortar, vocês vão atrair os homens novamente. Então, eles acreditavam que as mulheres perdiam a humanidade quando eram o quê? Estrupadas. Era convencido de que os homens não podiam controlar seus impulsos mais abaixo, certo? Mas que eram responsáveis por esses impulsos. Quem? Eram as mulheres que eram responsáveis por esses impulsos no homem, como ele falava, mais abaixo. Então ele é completamente subjugado de seus próprios desejos. Então, para Gandhi, a menstruação era a manifestação da sujeição da alma feminina à sua sexualidade. Atualmente ainda existem alguns conflitos na Índia, que eu li também, fiz alguma pesquisa, mas só que de menor escala, lógico, né? Das que aconteceram anteriormente. Então, outras religiões foram surgindo, como uma bem famosa, o budismo, e o clima foi se tornando mais ameno com o passar dos anos. Então, eu fiz um resumo aqui em relação à independência da Índia. Em 1858, aconteceu que a revolta dos cipais, culminando na coroação da Rainha Vitória como imperatriz dos indianos, certo? Em 1920, a partir desta data, Gandhi e Jawaharlal começaram a liderar o movimento de independência. Não sei se eu pronunciei corretamente, viu? Perdão. 1947, os ingleses reconheceram a independência da Índia. 1949, Gandhi é assassinado devido a divergências religiosas. 1971, o Paquistão vem a se formar um novo país, que foi Bangladesh. Então, eu espero que vocês tenham entendido, gostado da aula. Se eu falei um pouco rápido, devido ao tempo, que a aula foi proposta a ser 10 a 15 minutos, certo? Qualquer dúvida, vocês podem estar perguntando, fazendo algum comentário abaixo do vídeo, certo? Onde tem lá comentar o vídeo. Espero que tenham compreendido. Qualquer crítica podem estar colocando, viu? Qualquer contestação do que eu falei, você pode estar colocando, que eu vou fazer uma pesquisa mais aprofundada e colocar a resposta correta da sua contestação, certo? Se tiver fundamentação teórica. Obrigado aí, viu? Pela oportunidade. Abraços.